Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Jennifer Ribeiro e o tema da minha monografia é diferentes fontes de nitrogênio na adubação do cafeeiro. Bom, o meu enfoque nessa apresentação é falar sobre o assunto específico, o que você encontra nas pesquisas, né? Além da produtividade relacionada a essas diferentes fontes, sem dúvida o que você mais encontra é sobre perdas de nitrogênio adicionado ao solo. Por isso foi o que eu dei enfoque aqui na apresentação. A parte de pesquisas mesmo, eu deixei para a parte escrita. A gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão do nitrogênio no solo, né? Dentre todos os nutrientes, o nitrogênio é o que apresenta maiores interações devido às inúmeras reações que ocorrem no solo, nas quais ele vai estar sujeito a diversos processos de perdas. Essas perdas elas podem ocorrer tanto por lixiviação, desnitrificação e volatilização. E ele está presente no sistema solo em ampla diversidade de formas químicas. O nitrato, NO3-, por ter carga negativa, é pouco retido no solo. Então, ele está sujeito a perdas por lixiviação. Segundo Messinger, 2008, essa perda pode variar entre 10% e chegar a 30% das perdas do nitrogênio adicionado ao solo. Já o processo de desnitrificação, ele vai ocorrer em condições de anaerobiose, ou seja, solos inundados ou com acúmulo de água, ou seja, ausência de oxigênio. O que acontece nesse caso? O nitrato ele vai funcionar como se fosse um receptor de elétrons na respiração dos micro-organismos do solo, podendo ser convertido pela desnitrificação a formas voláteis, principalmente o dióxido de nitrogênio ou óxido nitroso, que se perdem ali na atmosfera. As perdas por esse processo, segundo os mesmos autores, podem variar entre 5% e 25% do que é adicionado de nitrogênio ao solo. O nitrato disponibilizado pela matéria orgânica e pelos fertilizantes de fontes nítricas, como nitrato de amônio, eles estão sujeitos a esses dois tipos de perdas. Já o amônio, que é o NH4+, que é oriundo da matéria orgânica e fontes amídicas e amoniacais, eles estão sujeitos a perdas por volatilização de amônia. Aqui no Brasil, a ureia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio, eles abrangem os adubos nitrogenados mais utilizados. O sulfato de amônio, quais são as vantagens dele? Ele tem baixa higroscopicidade, ele tem boas características físicas, estabilidade química, oferta de enxofre, algo em torno aí de 24%. Ele oferece em torno de 21% de nitrogênio. A desvantagem dele é que ele apresenta uma reação fortemente ácida no solo, além do custo de aplicação e transporte. Então, o custo por unidade de nitrogênio, por quilograma de nitrogênio, vai acabar sendo maior em relação à ureia. O nitrato de amônio ele contém ao mesmo tempo duas formas de nitrogênio, a nítrica e a amoniacal, totalizando aí algo em torno de 32% de nitrogênio. O grande problema do nitrato de amônio, são algumas regulamentações na lei, que ele pode ser usado inclusive como explosivo, esse tipo de fertilizante nitrogenado. Então ele tem que ter um cuidado no armazenamento, no transporte, é todo um cuidado que deve ser tomado. Os fertilizantes nitrogenados contendo nitrogênio amoniacal, como sulfato de amônio e nitrato de amônio, aplicado em solos ácidos, ou seja, pH inferior a 7, eles não sofrem perdas por volatilização. Por quê? Porque eles não têm tendência de... Uma coisa que esses tipos de nitrogênio, de fonte nitrogenada tem, ele não tem tendência a acidificar o solo. Além disso, ele só sofre perda por volatilização com pH superior a 7, porque ele vai reagir com a hidroxila formando amônia. Por isso que tem que ter muito cuidado no manejo desse tipo de fertilizante, amoniacal. Deve ser aplicado em solo ácido ou levemente ácido. Bom, segundo a IFA 2017, a principal fonte de nitrogênio utilizada no mundo para a agricultura é a ureia. Ela representa algo em torno de 57,6% do consumo mundial de fertilizante nitrogenado. A ureia ela é um fertilizante que vai possuir alta concentração e baixo custo por unidade de nitrogênio. Ou seja, o custo-benefício dela em comparação com os outros é maior.
Só que ela possui elevada higroscopicidade e maior suscetibilidade à volatilização. A ureia, essa higroscopicidade é o quê? A facilidade de absorção de umidade do ar. Ou seja, mesmo que a umidade esteja baixa, ela ainda vai absorver essa umidade. Isso pode favorecer o empedramento, né? Que não é legal para ter para o armazenamento desse tipo de fertilizante e para a posterior aplicação. Então, a aplicação da ureia em profundidade é fundamental para reduzir suas perdas, né, de nitrogênio amoniacal. Ou seja, tem que ter incorporação, seja por fonte mecânica ou por água, por irrigação, por uma chuva. Tem que ter incorporação. Porque eu adicionei alguns fatores que podem influenciar nessas perdas de nitrogênio amoniacal, né? Como o pH do solo, como eu falei. Quando você aplica em pH acima de 7, esse nitrogênio amoniacal vai agir com a hidroxila. Então, o ideal é você aplicar em solo levemente ácido. Temperatura ambiente e precipitação é, sem dúvida, as principais variáveis climáticas. Temperaturas altas favorecem a hidrólise e chuva ela vai ser essencial para a incorporação. Se o solo estiver úmido, temperaturas altas, você aplicar a ureia, por exemplo, o que vai acontecer? Volatilização. Se não tiver posterior incorporação, a umidade do solo não for suficiente para que esse adubo adentre o solo, vai haver perda de nitrogênio por volatilização. Cobertura do solo. Por exemplo, num ambiente onde tem palhada, você aplicou o adubo não tendo incorporação, a temperaturas altas vai favorecer a volatilização. Atividade da urease. A urease é uma enzima que vai hidrolisar a molécula de ureia. Ela está presente ali na matéria orgânica, ela é uma enzima extracelular. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a atividade da urease. E fatores como temperatura, umidade, favorece a urease. Quanto maior a temperatura, vai favorecer a hidrólise. Enfim, maior o teor de matéria orgânica vai favorecer a hidrólise. Então, essa urease é muito estudada, né? Na literatura você encontra muitos trabalhos voltados para diminuir a influência dela, né? Volatilização de amônio. Bom, visando aumentar a eficiência da adubação nitrogenada, foram criados fertilizantes de eficiência aumentada. Segundo o RAL 2005, eles são divididos em 3 grupos. Os fertilizantes nitrogenados estabilizados, que são aqueles que adicionado algum aditivo que é capaz de inibir a transformação do nitrogênio em alguma forma não desejável. Aí você tem os inibidores ou seja, aquelas formas voláteis, né? Então você tem os inibidores de nitrificação, você tem os inibidores de urease e o mais estudado é o NBPT, né? Que é a triamida N-butil tiofosfórica. É o mais estudado, que você mais encontra na literatura. Você também tem os fertilizantes de liberação controlada. Eles são fertilizantes solúveis, convencionais, né? Só que eles são revertidos ou encapsulados por materiais orgânicos ou inorgânicos. Então, eles são capazes de controlar a liberação do nitrogênio. Alguns dos mais importantes compostos utilizados nos revestimentos são o enxofre, polímeros, poliésteres, ácidos graxos, látex, gesso, cera. Mas o que eu encontrei mais relacionado é o enxofre, né? Fertilizantes de liberação lenta. Os fertilizantes de liberação lenta, eles são definidos como aqueles que, após sua aplicação, eles são capazes de retardar a disponibilidade de absorção e uso do nutriente pela planta. Ou eles consigam estender sua disponibilidade à planta por mais tempo do que com os convencionais, né? E entre os fertilizantes de liberação lenta, você tem 3 grupos que ganharam importância prática, até em estudo, que é a ureia formaldeído, ureia isobutiraldeído e ureia acetaldeído. Mas, sem dúvida, a ureia formaldeído é a mais encontrada em pesquisa, né? O que você encontra muito. Muitos autores eles não distinguem esse fertilizante de liberação lenta de fertilizante de liberação controlada. Só que Hall ele fala o seguinte: o termo fertilizante de liberação controlada, quando que ele vai ser utilizado? Quando você conhece o padrão, a taxa e a duração da liberação do nutriente. Então é possível você controlar essas variáveis durante a fabricação do fertilizante.
Já para os fertilizantes de liberação lenta, não há conhecimento desses parâmetros. Então, eles vão ser influenciados pelo solo e pelas condições climáticas, não podendo ser prevista pelo tempo. Então, eles apenas liberam nutriente em um ritmo mais lento do que um fertilizante de referência, né, de liberação imediata, como a ureia. Bom, a eficiência dos fertilizantes nitrogenados, elas podem ser aumentadas, né, muito, levando em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, irrigação adequada. Então, a irrigação é importantíssima para a incorporação do fertilizante ao solo, especificamente a ureia, que é a mais utilizada. Se o solo estiver úmido, temperatura alta, você aplicar, mas não for suficiente aquela umidade para incorporação, não chover, a lâmina de água aplicada não for suficiente, vai haver volatilização. E você encontra muito na literatura trabalhos relacionados com irrigação, seja por aspersão ou fertirrigação, com fontes de nitrogênio, para ver o que influencia. E varia, tem trabalhos que falam que 10 milímetros ali já é uma lâmina suficiente, outros já falam que 20 milímetros é uma lâmina suficiente, mas é muito importante esse estudo, porque sem incorporação realmente vai haver volatilização e perca desse adubo nitrogenado. Parcelamento da adubação, sem dúvida, é um dos principais aspectos, principalmente quando você aplica altas doses, tem que ser parcelado, porque senão vai favorecer essas perdas, né, se aplicado tudo de uma vez só. Além disso, você tem contribuição de estercos, fixação biológica de nitrogênio, adubação verde. Bom, em certos sistemas de cultivo, né, por exemplo, onde tem pequenas glebas, a contribuição do uso de esterco ela não pode ser desconsiderada. Se você levar em consideração as doses aplicadas e as taxas de mineralização, desde que em condições ideais, essa contribuição ela pode chegar a níveis bem altos. Nas leguminosas, como a gente sabe, a fixação biológica é um componente importante. A técnica ali de inoculação de estirpes adequado de bactérias para a fixação de nitrogênio, ela ocupa um lugar de destaque no processo global de eficiência desse nutriente. No caso da adubação verde com leguminosa, é um fator de grande importância, porque doses de nitrogênio a serem aplicadas, elas podem ser reduzidas consideravelmente, principalmente quando se cultiva uma variedade de baixa exigência em nitrogênio. Então, eu separei aqui, tem mais, mas alguns fatores importantíssimos que você encontra em pesquisa, né, associado ao manejo de adubação de nitrogênio. E eu separei aqui as considerações finais da minha monografia. Eu não citei aqui as pesquisas em si, mas eu abordei um geral, o que você encontra associado na pesquisa. O nitrogênio ele é um dos principais nutrientes, não só para a cultura do cafeiro, mas para diversas culturas. Dito isso, ainda há muito que se explorar sobre o nutriente, principalmente sobre como melhorar seu aproveitamento pela planta. Sem dúvida, o que mais você encontra são estudos relacionados a perdas, como diminuir as perdas. Quando você estuda essas perdas de nitrogênio no solo, seja por volatilização ou outras fontes como lixiviação e desnitrificação, você deve levar sempre em consideração vários fatores, entre eles o pH, a CTC, cobertura do solo, atividade da urease, umidade do solo no momento da adubação, temperatura ambiente, volume de chuvas após a adubação, matéria orgânica, como já foi dito. Visto a importância do tema, ainda há poucas pesquisas voltadas para a exploração de diferentes fontes de nitrogênio no cafeeiro. Você encontra em muitas culturas, como o milho. Você encontra até em cana-de-açúcar, eu cheguei a encontrar. Mas em cafeiro ainda é pouco. São poucas pesquisas. Outra informação importante, que apesar de não ser científica, é importante você associar, está relacionada aos custos dos adubos nitrogenados ali para aquele manejo. Porque é importante você conhecer o custo-benefício. Né? Não é só importante ser eficiente, você tem que saber se vale a pena financeiramente. Enfim. Espero que vocês tenham gostado.